E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês a continuação da parte 1, do capítulo 3. Então já deixe o like aí para fortalecer, é nóis! Dito isso, vamos para o vídeo. A história continua, na cena em que Neia pergunta, por que a empregada demônio não foi atrás de sua majestade? Shizu respondeu sem emoções. Porque é uma ordem. A última ordem que recebi de Ain-sama foi ajudar vocês. Então vou fazer meu melhor, desde que não signifique minha morte. Neia soltou um "e". Ela estava atordoada. Ela pensou, o rei bruxo veio a este país, para tomar o controle das empregadas demônio. Ele veio para obter as empregadas demônio, uma tremenda força de combate, que poderia tornar o reino feiticeiro ainda mais forte. Nesse caso, sua primeira ordem para a empregada demônio, deveria ter sido para eles retornarem ao reino feiticeiro. Mas ao invés disso, sua majestade. Que pessoa gentil ele é. Existia um rei lá fora, que era tão compassivo com as pessoas de outro país. Não pode ser, apenas o rei bruxo é uma exceção. Sua majestade é realmente justiça. Que incrível, ela estava certa o tempo todo. Neia se forçou a impedir o líquido fervente de derramar de seus olhos. Neia perguntou, nesse caso, o que significa, desde que não signifique a minha morte? Shizu respondeu, se você me pedir para lutar contra Jaldabaoth, irei recusar. Será muito difícil de escapar, se eu o enfrentar. Neia pensou, entendo. Caspond já havia verificado a verdade de tudo o que ela dissera. Foi por isso que ela foi trazida para cá. Neia falou, então, essa empregada demônio virá comigo. Caspond falou, é como pode ver. Ele pensava em mandá-la para o reino feiticeiro, como uma emissária, comparado a isso. Ah, bem, uma vez que acabou, e aprendemos informações que podemos trocar, eu estava planejando que ela, Shizu, se juntasse à equipe de busca que estamos enviando. Isso era, porque é perigoso. Aquelas pessoas que a senhorita Bara já escolheu, ainda não encontraram nada, então, podemos ter certeza, de que ele caiu nas colinas. Neia não sabia, porque as instruções de Caspond eram tão vagas. Ela espiou o rosto da empregada demônio, e viu que não havia mudado. Ela não parecia preocupada. Claro, essa empregada demônio poderia não saber o que aconteceu com o rei bruxo, e ela provavelmente não poderia imaginar que o rei bruxo estivesse em território perigoso. Porém, seu rosto sem expressão ainda deixava Neia muito infeliz. Mais importante, ela se perguntou como poderia deixar um demônio assim usar um termo familiar de tratamento como Ain-sama. Não, claro que não. Neia fumegou. Nem mesmo ela havia se dirigido a ele de uma maneira tão íntima. Caspond a chamou, senhorita Barajá. Neia respondeu, sim. Ela pensou, essa não. O rosto dela estava levemente vermelho. Ela aparentemente se esquecera, devido ao seu desgosto pela empregada demônio. Caspond a pergunta, qual o problema? Algo está incomodando você? Neia respondeu, não. Fazem apenas 3 dias, desde que a busca começou, então, ela achava que pode ser um pouco precipitado, concluir que ele caiu lá. Caspond diz entender. Isso fazia sentido. Entretanto, ele pergunta, se não seria melhor, estarem preparados para qualquer coisa. Neia diz que, isso é verdade. Caspond falou, bem, nesse caso, empregada demônio com. Esta era a 3ª vez que ele falava com ela. O dia em que a encontraram, ontem e agora. A empregada demônio não disse nada, e olhou para Caspond. Caspond a pergunta, se ele a pedisse, para ir a uma certa cidade grande, para resgatar alguém preso lá, se ela os ajudaria. Shizu diz que, era como ela disse ontem. Ela irá. Caspond diz, bom, eu entendo. Então, peço desculpas por isso, mas você se importaria de voltar para o seu quarto? Vice-capitão Montagnes, se você puder. Gustave levou a empregada demônio embora, e eles começaram a falar novamente, assim que ele retornou. Caspond diz a Neia que, embora ele não saiba se precisava lhe contar tudo isso, possuir essa informação poderia significar a diferença entre sucesso e fracasso quando ela se infiltrar em Kalincha. Portanto, ele dirá algumas coisas a ela. A primeira diz respeito a Jaldabaoth. Caspond contou-lhe o que haviam aprendido com a empregada demônio. Parece que ela sabia pouco sobre Jaldabaoth, praticamente nada, na verdade. Ela nem sabia quais habilidades, ataques ou fraquezas que ele possuía. Além disso, ela não sabia o que Jaldabaoth estava fazendo agora, ou qual era seu objetivo. Todavia, ela disse que ele precisaria de um longo tempo para se recuperar, se ele fosse severamente ferido. Era como se levaria mais tempo para reabastecer uma embarcação maior, quando o nível de água dentro dela diminuísse.
E assim, depois de aprender sobre Jaldabaoth, os semi-humanos e os outros demônios, Neia perguntou a Caspond, a pergunta cuja resposta, ela queria saber mais do que tudo. Até onde podemos confiar nela? Remédios interrompeu, dizendo que eles não poderiam. Eles deveriam matá-la por segurança. Essa resposta foi dada por Remédios. Neia resistiu ao impulso de perguntar se ela poderia vencer uma empregada demônio, de 150 de dificuldade, e ouviu o julgamento de Caspond. Ele diz achar difícil confiar nela. Este pode ser um dos esquemas de Jaldabaoth. Ela pode ser uma espiã enviada, caso alguém como Momon apareça, alguém que possa lutar de volta contra Jaldabaoth. Foi por isso que pediram à emissária dos Zerns, que saísse antes de trazer a empregada demônio, e falaram obliquamente diante dela. Remédios falou, eu te disse, certo. Seria melhor matá-la, dessa forma, haverá uma coisa a menos para se preocupar. Caspond diz entender. Essa era uma opção. No entanto, é muito provável que a empregada demônio esteja realmente sob o controle do Rei Bruxo. Isso porque ela não tem cuspido informações falsas sobre Jaldabaoth sem parar, mas responde que não sabe. Porém, porque ela não está perguntando sobre o Rei Bruxo. Ainda assim, você, Remédios, concordou em entregar os direitos das empregadas demônio para ele, não foi? Desde que você fez isso, uma vez que eles descobrirem que as matamos, eles vão considerar nosso país incapaz de cumprir suas promessas, sabe? Uma vez que isso aconteça, é possível que ninguém mais queira nos ajudar, não importando o que aconteça ao nosso país. Remédios respondeu, ele já foi morto por Jaldabaoth, não foi? As palavras de Remédios fizeram Neia olhar para baixo, enquanto lutava para reprimir sua raiva. Graças a Remédios, ela sentiu como se tivesse ganho a capacidade de gerenciar melhor suas emoções. Caspond diz que eles não poderiam ter certeza disso. Era por isso que ele sentia que eles precisavam testá-la e usá-la durante o resgate do príncipe. Se ela os trair e vazar a informação, então apenas os Zerns serão eliminados, o que reduzirá o número de semi-humanos. Também, eles poderão erradicar o rato entre eles. Estes são os dois méritos desta opção. E, claro, se formos bem-sucedidos, podemos simplesmente nos alegrar. Neia pensou, por favor, não se esqueça da vida da pessoa que estará realizando a infiltração. Ela resmungou em seu coração. Neia perguntou se Caspond perguntou à empregada demônio sobre suas próprias fraquezas. Se ela os trair no caminho, não seria melhor ter alguma maneira de lidar com ela? Caspond diz que eles não perguntaram nada sobre isso. Ele sorriu amargamente. Neia seguiu o exemplo. Mesmo que ela lhes dissesse, não haveria como determinar se ela estava dizendo a verdade. Eles não podiam dizer olhando, e obviamente, não podiam testá-la. Gustavo falou, bem, nós não somos aqueles que a controlam. Em última análise, ela está apenas nos ajudando, porque o Rei Bruxo ordenou que ela fizesse isso. Gustavo ainda estava falando sobre isso, mas na verdade, tanto Caspond quanto Neia já haviam percebido isso. Provavelmente, havia apenas uma pessoa presente que não entendia a situação. Neia diz que, então, os infiltrados serão ela e a empregada demônio. Ela pergunta se mais alguém foi selecionado. Caspond falou que, nesse ponto, se ela não tem mais ninguém para recomendar, então, as duas vão por si mesmas. Por um momento, Neia olhou para Caspond, porque achou que ele estivesse brincando, mas sua face estava séria. Gustavo falou, permitam-me acrescentar as palavras do príncipe Denka, mas certamente, uma infiltração é melhor, tratada por um número muito pequeno de pessoas, ou ele estava errado. Pessoas entrando no caminho seriam más notícias, e é por isso que eles não têm ninguém para apresentar. Embora a explicação de Gustavo fosse convincente o suficiente, Neia sabia que essa não era a única razão. Foi por causa da situação de Neia Barajá. Seria bom se esta operação de resgate fosse bem sucedida. Se falhassem, tudo que perderiam era uma escudeira intrometida que tinha se aproximado do Rei Bruxo e um dos lacaios do Rei Bruxo. Além disso, eles perderiam pouco, mesmo se a empregada demônio os traísse. Era perfeito. Nesse caso, era uma mentira quando disseram anteriormente que pediram a Remédios que também fosse. Era possível que também não fosse, e eles estavam apenas tentando minimizar suas perdas. Neia exalou. Não poderia haver outra resposta. Esta foi uma boa chance para mostrar sua lealdade ao Rei Bruxo. Neia diz compreender. Ela e a Neia refletiu que provavelmente era uma mulher. A empregada demônio vamos juntas. Caspond falou, assim, então, contaremos com você. Neia concordou. Caspond então diz que o vice-capitão Montagnés fará um esboço da cidade. Ela deve se preparar antes de sair. Além disso, evitar o combate se algum demônio próximo a Jaldabaoth estiver presente.
De acordo com a empregada demônio e a informação da Zern, já o Dabaoth estava sendo servido por 3 grandes demônios. Esses 3 demônios são: o governante das colinas Abelion, onde os demi-humanos viviam; o comandante-geral da invasão do Reino Santo do Sul; e o responsável por 3 grandes cidades, que se teletransportava entre Kalinsha, Remu e Prart. Pareciam ser esses. Portanto, se ela tivesse azar, o grande demônio encarregado das cidades estaria presente. O grande demônio responsável pelas cidades, aparentemente não tinha cabeça, e seu corpo era como uma árvore seca. Tinha 2 metros de altura e não tinha asas, nem cauda. Fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.